boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos para esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Antes da gente começar, já reúne a galera, já envia o link para todos os amigos, deixa já o seu joinha e não se esquece de se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online e de deixar aqui embaixo os seus comentários e as suas dúvidas para a gente continuar o nosso papo depois. Gente, a gente tem Janeiro Branco para o cuidado com a saúde mental, Setembro Amarelo para prevenção do suicídio, Outubro Rosa para cuidados com a saúde feminina e Novembro é o mês da campanha internacional do cuidado com a saúde masculina, em especial a prevenção e tratamento do câncer de próstata. Isso, é claro, você já sabe, mas você sabe como começou o movimento Novembro Azul? Você sabe quais são os números envolvendo o câncer de próstata? E as doenças que mais acometem os homens no país? Você sabe quais são? Vamos ver isso e mais algumas coisas no Saúde Ativa de hoje. Bora lá! O Novembro Azul surgiu lá em 2003, em Melbourne, na Austrália, a partir da iniciativa de dois amigos, o Travis Garrone e Luke Stanley. Bom, os dois estavam se divertindo num pub, num bar, estavam bebendo, brincando. E aí eles decidiram saber como é que eles ficariam de bigode, numa época em que bigode definitivamente não era moda. E aí eles decidiram isso e inspirados aí pela campanha da mãe de um colega deles, que levantava fundos, dinheiro para combate ao câncer de mama lá na Austrália, eles tiveram a genial ideia de unir o lance de deixar o bigode crescer com a conscientização sobre a saúde masculina. Porque até então muita coisa era feita para a mulher, mas pouco se falava sobre a saúde do homem. Então eles escolheram o mês de novembro para deixar o bigode crescer, porque no dia 17 de novembro já se comemorava o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Então eles uniram o útil ao agradável. E lá naquele ano, cerca de mais 30 amigos aceitaram participar da campanha. E como muita gente se interessava pelos bigodões, a história foi se espalhando cada vez mais. No ano seguinte, em 2004, surgiu a Movember Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos que visava a arrecadação de fundos, do dinheiro para o combate de câncer de próstata. O nome Movember veio da junção das palavras mustache, que é bigode em inglês, e November, que é novembro em inglês. Juntou tudo, ficou Movember. E eles juntaram as palavras e fizeram a fundação. Também foi criada uma plataforma online para receber essas doações e onde também os homens podiam compartilhar as fotos da evolução dos seus bigodes durante o mês. Então, ao mesmo tempo que se arrecadava dinheiro pela plataforma, você também podia ver o processo de crescimento daqueles bigodes. E tinha bigodes dos mais variados, das mais formas variadas que você possa imaginar. Mas aí, com o passar dos anos, a campanha foi atraindo cada vez mais participantes e se espalhou por mais de 20 países, passando a ser conhecida até como No Shave November, que é alguma coisa aí como Novembro Sem Barbear. E aí já deixavam a barba crescer, não só mais o bigode, Aí os caras já deixavam tudo ficar um pouco maior, a cara um pouquinho mais peluda. Aí, mais do que deixar apenas o bigode, deixaram a barba e aí questionou, mas como é que as mulheres podem participar disso? Então elas foram
incentivadas a participar da campanha usando bigode falso e roupas na cor azul, que simboliza a luta contra o câncer de próstata. Então, é por isso que o movimento é conhecido como Novembro Azul por aqui. Então, todo mundo pode ajudar na campanha. O Movember chegou ao Brasil em 2008, que foi trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia. E eles tinham o objetivo de conscientizar e esclarecer os homens sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata, derrubar o preconceito em relação aos exames, né, e ao cuidado em geral, e incentivar os cuidados com a saúde do homem, né? Então, se trouxe toda essa ideia para cá, lá em 2008, para que os homens tivessem um pouco mais de espaço e liberdade para entender melhor como cuidar da própria saúde. E aí, desde 2008, ocorrem ações de divulgação sobre o câncer de próstata, como palestras sobre medida de prevenção, campanhas para a realização do exame físico, que é o exame de toque, e do PSA, que é um exame de sangue que detecta alterações que podem ser indicativos de câncer. Basicamente, nessas duas frentes você encontra as campanhas dentro do SUS, por exemplo, mas também tem muitas ações relacionadas com a conscientização da saúde masculina, como cursos online, lives, roda de conversa e apoio a questões masculinas sob a ótica da saúde integral e das práticas integrativas e complementares, com profissionais como naturólogos, psicólogos e outros que sejam atuantes na área. Então, hoje, a oferta de cuidado para o homem é muito maior do que alguns anos atrás. Além disso, também você pode ver por aí algumas cidades que iluminam os monumentos históricos, prédios públicos na cor azul, como fazem na campanha do Outubro Rosa, como um ato social de apoio. Então, essas ações mostram que a sociedade em geral apoia a campanha de cuidado com a saúde masculina. Eu trouxe para vocês umas coisas interessantes que a gente vai ver já já. Acompanhe comigo aí na imagem que eu já vou falar para vocês. Eu trouxe aí para vocês esses dois senhores aí, de cozinheiro e de cartola, são os fundadores da Movember Foundation. Eles decidiram deixar os bigodes. Esses outros senhores bigodudos abaixo são colaboradores da fundação até hoje. E aí você tem o símbolo da Movember, que é o bigode. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns slogans de algumas campanhas que já foram vivenciadas aqui, justamente com o propósito de vencer o preconceito. Então, um dos slogans é: vergonha é não se cuidar, e o outro é: seja homem, se cuide. Então, você sabe que nós estamos em novembro, que é o momento da gente olhar para a saúde masculina. Trouxe só esses dois slogans para que vocês tragam aí na memória um pouquinho do que é o Novembro Azul. Então, se cuidar também é coisa de homem. Prosseguindo, ações como essas do Novembro Azul ajudam a mudar a crença de que saúde só é a ausência de doença, de que a dor precisa ser suportada a qualquer custo e não significa nada, é só uma dorzinha. E também de que cuidados com a saúde só são necessários quando o corpo não consegue mais responder às exigências da rotina. Sabe quando a pessoa já não consegue mais andar por conta de uma hérnia de disco? Ou quando ocorre um infarto, aí sim os cuidados com a saúde são cogitados?
Pois é, não é necessário chegar a esse ponto. Se houver o cuidado da autoobservação e do cultivo do respeito por si mesmo, ainda muito distante dessa realidade masculina que a gente vive aqui no nosso país, né? Não é com frequência que a gente vê homem fazendo consultas com médicos, buscando o atendimento dentro das terapias naturais. Eles só chegam, e eu posso falar isso com toda a certeza desse mundo, quando já não conseguem mais se mover. Então, assim, já tomou todo tipo de analgésico e antibiótico e a dor não passa. E aí começa a falhar coisas da rotina, por exemplo. Aí sim ele procura ajuda. Cortou, quebrou, desmaiou, aí sim procura ajuda. Essas campanhas ajudam a aumentar um pouquinho aí a consciência e o entendimento de que o cuidado ele precisa ser constante e ir um pouco além da higiene diária, né? Do banho tomado todos os dias e do sono acontecendo, do descanso. E eu vou falar para vocês o seguinte, a maioria das doenças que mais atinge a saúde dos homens está associada a hábitos de vida pouco saudáveis, excesso de ingestão de gordura, álcool e cigarro, além da falta de realização de exames preventivos, como para câncer de pele, próstata, testículos e pulmão, doenças cardiovasculares e doenças hepáticas, além da depressão. Se você pode buscar fazer uma pesquisa muito rápida no Google, você vai encontrar índices alarmantes em relação a isso, tá? Então você tem nessa ordem as doenças que mais acometem os homens no Brasil: câncer de pele, câncer de próstata, câncer de testículos e pulmão, doenças cardiovasculares e doenças hepáticas, além da depressão. Bom, Novembro Azul basicamente é para uma campanha de cuidado e prevenção do câncer da próstata. Mas vem cá, você sabe o que é a próstata? Você já entende onde ela fica? O câncer de próstata ele é o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele. Mas ele, graças a Deus, ele não é um dos que mais matam, tá? Ele incide bastante, mas não é um dos que mais matam. Ele mata se ele não for diagnosticado precocemente, né? Então, se ele é diagnosticado tardiamente, ele pode matar sim. Então, vamos ver a próstata. Vamos entender o que é a próstata e por que ela pode, quais são os problemas, a função e quais são os problemas que ela pode trazer. Então, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que se localiza na frente do reto, logo abaixo da bexiga, com a uretra passando por ela. Qual é a aparência que a próstata tem? Entre os mais jovens, ela tem um formatinho de pêssego, né? O tamanho de uma noz, deve ser desse tamanho, e pesa aproximadamente 20 gramas. Ela cresce naturalmente com o passar dos anos, geralmente com a idade avançando, ela tende a aumentar de tamanho. Qual é a função da próstata? Produzir um fluido capaz de proteger e nutrir os espermatozoides no sêmen, tornando ele um pouco mais líquido. Esse fluido corresponde aí cerca de 20 a 30% do sêmen produzido. O restante do líquido do sêmen é produzido pelas vesículas seminais, que são glândulas que ficam logo atrás da próstata. Muita calma que a gente vai ver isso logo mais. E quais são os problemas que podem afetar a próstata? Hiperplasia benigna prostática ou hiperplasia benigna da próstata. É um crescimento da próstata na zona de transição, o que gera uma compressão da uretra.
Lembra que a uretra passa dentro da próstata, certo? Uretra. Se ela é aumentada, ela vai diminuir o espaço da próstata, da uretra. E aí isso pode causar algumas dores, por exemplo, uma dificuldade de urinar. O que mais que pode acontecer com a próstata? Uma inflamação chamada prostatite, que pode ser aguda, súbita ou crônica. Ela também incha e ela também gera um pouco de dor. E o câncer da próstata, que é um tumor maligno que se desenvolve na zona periférica da próstata. Então, quando ele é detectado precocemente, tem muito boas chances de cura. Aí, assim, tá, você já entendeu as funções, você já entendeu onde ela fica, o tamanho que ela tem, o que pode acontecer de errado com ela. Aí você deve estar se perguntando como é que um homem vai saber que tem alguma coisa errada acontecendo com a próstata. Existem alguns sinais. Então, o primeiro deles é uma dificuldade em urinar. Então, pode demorar para começar a urinar e demorar para terminar essa urina. Então, ela pode vir dar um jato, a vontade ainda continua, depois dá mais um jato, mas a vontade ainda continua, né? Tem esse pouco de dificuldade. Dor ou desconforto ao urinar, então pode arder, pode doer, pode ser bastante desconfortável o momento de urinar. Pode haver presença de sangue na urina, então a urina ela deixa de ter aquele tom amarelado clarinho e passa a ter um tom um pouco mais alaranjado a vermelho, quando você tem a presença de sangue na urina. Tem uma diminuição do jato de urina, então às vezes você tem um jato bem forte, pode passar a ser um jato gotejante de repente, né? Ele não vai ter a pressão que ele costumava ter. E o aumento dessa frequência para urinar, vai mais vezes ao banheiro durante o dia e à noite também. Bom, entendemos tudo isso, agora vamos visualizar a próstata. Acompanha comigo na imagem aí a próstata masculina. Lógico, né? Existem alguns estudos discutindo se existe próstata feminina ou não, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas vamos olhar para a próstata, onde ela se encontra primeiro. Na primeira imagem, você tem uma visão como se a pessoa tivesse sido cortada de perfil, tá? Você tem de baixo para cima o testículo, o corpo do pênis. Um pouco mais para trás você tem o reto, o ânus e o reto. Aí você tem ali com aquele desenho meio de coração a próstata, que depois vem aumentada um pouco mais para cima. Atrás da próstata você tem a vesícula seminal. E em cima da próstata você tem a bexiga. Olhando agora para essa fase aumentada, ela também está cortada, tá? Você vê que a uretra e a cânula da vesícula seminal passam por dentro dela, certo? Então, quando ela está em tamanho normal, a urina passa direitinho, todos os líquidos passam direitinho, não tem nenhum problema. Olhando agora para a imagem da direita, a gente tem a primeira imagem de uma próstata saudável. E aqui está cortado de frente, tá? Não é mais de perfil, é de frente. Você tem a bexiga, você tem a presença de urina, você tem a presença da uretra, você tem a próstata e logo atrás, em cima da próstata, atrás da bexiga, você tem ali a vesícula seminal. Então, aqui você tem as setinhas mostrando exatamente o caminho que a urina faz e que o sêmen faz também. Eles passam exatamente pelo mesmo lugar, saindo de lugares diferentes, certo?
Uma próstata inflamada com prostatite, por exemplo, ela vai ter ali na saída da uretra da bexiga menos espaço para passar. Então você vai ver que ela está inchada, que ela está vermelha e ela vai gerar dor quando ela está nesse nível. E uma próstata aumentada, mas não inflamada, ela vai ter grande dificuldade com a urina. Você vê, por exemplo, que com a próstata aumentada, o fluxo de urina não consegue passar pela uretra porque ela junta, né, a uretra um lado no outro e a urina vai ficar parada ali. Então isso pode gerar uma dor abdominal por conta da bexiga cheia. Então vale muito a pena você prestar atenção. Então quando a gente fala da importância de prestar atenção no corpo e nos sintomas e nos sinais, é dessas alterações que a gente está falando, tá? Continuando. Agora que a gente viu o que acontece, que a gente entendeu onde fica a próstata, o tamanho que ela tem, a função dela, a relação dela com a uretra, tudo isso, aí você fala para mim assim, nossa, realmente, eu identifiquei aqueles sintomas, estou com um pouco de dificuldade na hora de urinar, o jato está diferente, estou indo mais vezes ao banheiro, sinto um pouco de dor e desconforto ali, tem alguma coisa acontecendo. O que eu faço quando eu encontro algum desconforto desse? Procura um urologista para saber o que está acontecendo, se é mesmo a próstata ou se pode ser algum outro tipo de problema, certo? O que vai acontecer quando você for ao médico, quando você chegar para ele e relatar o que você está sentindo, o que você percebeu? Alguns exames vão ser realizados. Então você vai ter o toque retal, que só é feito pelo reto por conta da localização da próstata. Como a gente viu na imagem, ela fica fácil de ser percebida com o toque retal. Então, com o toque é possível você analisar a consistência e se tem a presença de algum nódulo ou alguma irregularidade nela. É um exame que dura 10 segundos. 10 segundos para saber se tem alguma alteração física na próstata, tá? É muito rápido e é muito tranquilo. Também pode acontecer de pedir um exame de PSA, que acontece através da coleta de sangue, onde são verificados os níveis de antígenos. Eles é que vão dizer se tem alguma coisa alterada ou não. Então, quando você tem antígenos elevados, pode indicar alguns problemas. Ressonância magnética nuclear é um outro exame de imagem que permite estudar o órgão em detalhes. Então, a gente viu ali um desenho. Pela ressonância magnética, a gente vai ver uma foto ultrassônica, na verdade, da próstata da pessoa. Então, não é uma representação. Vai ser possível olhar o que de fato está acontecendo ali com aquele órgão. Passou por tudo isso, tem uma suspeita de câncer, de um tumor maligno na próstata, vai realizar uma biópsia e a partir do resultado dessa biópsia vão se ter as ações necessárias para cuidar da pessoa com esse câncer de próstata. Quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Atenção, idade. A partir dos 40 anos, os índices de incidência de mortalidade e morbidade aumentam significativamente. Lembra que com o passar dos anos a próstata pode ir aumentando? Isso você começa a prestar atenção a partir dos 40 anos. O que mais é um fator de risco? Histórico familiar, casos que já tenham acontecido na família. Estilo de vida e cuidados com a saúde, precários ou displicentes. Então, um homem que não cuida da sua saúde de maneira nenhuma, que não come direito, que não dorme direito, que não pratica atividade física, que não tem relações sociais satisfatórias,
que só trabalha e não lembra que precisa de cuidados, tem um risco muito maior de desenvolver o câncer de próstata. E aí também tem relacionado a obesidade e o excesso de gordura corporal com o câncer de próstata. Tá, entendi tudo isso, eu já sei como ele pode acontecer. Eu quero saber agora como é que eu posso prevenir o câncer de próstata. Primeira coisa, você precisa estar atento aos sinais que o seu corpo dá. Então, você precisa ter uma relação com o seu próprio corpo, de entendimento com o seu próprio corpo muito grande, para você começar a entender sinais além da dor, né? Fazer um acompanhamento regular com o urologista a partir dos 40 anos, e eu não vou falar nem só com o urologista, tá? Mas fazer um check-up anual, às vezes é bem interessante a partir dos 40 anos, em que o risco de um infarto fulminante, por exemplo, é gigante, né? A pessoa pode infartar até os 35, 38 anos e sair bem. Passou dessa faixa dos 40 aos 50 anos, pode infartar e sair bem. Geralmente, infartos que acontecem nesse período de 40 anos, de 40 até 50 anos, são fulminantes. Eles acontecem e já era, você empacota. Então, assim, vale a pena fazer esse check-up e tornar a prestar atenção. Buscar cuidar da saúde como um todo, num estilo de vida mais saudável e sem excessos, porque tudo que é demais faz mal. E atentar também à saúde mental e à administração do estresse. A maioria das doenças que a gente observa hoje em homens e em mulheres está intimamente ligada com a má administração do estresse. Então isso é fundamental, você conseguir lidar com uma vida estressante e cuidar da sua saúde mental. Gente, eu vi um vídeo de abertura da campanha do Novembro Azul de alguns anos atrás, com um ator gaúcho que falava sobre a ideia muito presente na nossa cultura de que homem não tem medo, medo é um negócio que o homem não sente de jeito nenhum, e que ele precisa ser imbatível, né? Que o homem nada abala ele. Lá, esse ator dizia que ele, enquanto homem, tem medo sim, de não estar bem o suficiente para cuidar da sua família e realizar os seus sonhos com qualidade. E que por isso ele se cuidava, mantinha hábitos mais saudáveis, fazia check-ups regulares, atividade física e se mantinha atento ao seu corpo e à sua mente. É claro que vinha com o peso dramático da campanha, né, dessa necessidade. Mas ele não estava errado, né? O fato de ser homem não implica em negligenciar a sua existência como um humano, certo? Que sente, um humano que tem um corpo, um humano que pensa, um humano que interage com outras pessoas. Antes de ser homem ou ser mulher, para além de qualquer crença, se é humano, com uma responsabilidade enorme de cuidar de si mesmo com amor e muito cuidado e muito carinho, tanto quanto foi feito por quem lhe deu a oportunidade de ter a vida. Então, homens, cuidar de si não é sinônimo de fraqueza, de fragilidade, é um ato de amor a si próprio. E isso não é egoísmo, né? O cuidar de si nunca é um egoísmo. Então, aqui eu vou fazer um pedido. Homens, se olhem com mais cuidado, com mais respeito, mantenham o corpo, a mente e o espírito livres, limpos, mais próximo da essência de vocês.
a sua vida muda e também a das pessoas que estão perto de vocês, que compartilham o amor, a rotina, as aventuras, as dificuldades com vocês. Não tem essa necessidade de desbravar o mundo inteiro sozinho, não. Vocês são homens, são fortes, são poderosos, são. Mas vocês são humanos e não são perfeitos. Então vamos abraçar essa imperfeição e essa busca por ser melhor para si e para quem vocês amam. Semana que vem a gente vai falar mais sobre como a saúde masculina é vista na nossa sociedade e como os homens têm cuidado da saúde mental. Eu te espero aqui e até lá, tá? É claro que antes de você se preparar para a semana que vem, você vai se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, você vai curtir e você vai compartilhar com quem mais precisa entender de saúde masculina. Compartilhe com a sua companheira, compartilhe com o seu companheiro, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com todo mundo. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Vou deixar vocês aqui com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que é um lugar incrível para se estar, para conhecer. E deixar aqui o meu agradecimento pela tua companhia, pela tua participação. Então, um beijo para ti, se cuida e até a próxima. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Forever destroy, you will say in my heart. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cujas as correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu só estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro.
Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャ千葉オンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャ千葉オンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.